E a LGPD traz ali algumas questões específicas quanto à responsabilidade solidária dos agentes de tratamento. O primeiro ponto é a responsabilidade solidária do operador de dados pessoais quando ele descumprir a lei ou quando ele agir em desacordo com as ordens do controlador. Então, quando ele descumpre a lei ou descumpre as ordens do controlador, ele se equipara ao controlador e vai responder em conjunto com ele pelos danos causados aos titulares de dados pessoais. O que significa essa responsabilidade solidária? Significa dizer que não importa em relação ao titular, quando o titular for buscar os seus direitos no judiciário, não importa quem foi que efetivamente deu causa àquele dano. O titular pode buscar essa reparação de todos os envolvidos naquele tratamento de dados pessoais. Porque senão se colocaria uma excessiva um excessivo encargo, né, no titular de dados de procurar saber de onde adveio aquele tratamento de dados que lhe gerou um dano. Isso causa um prejuízo muito grande, uma dificuldade muito grande do titular de dados em acessar os seus direitos. Então, por isso que se cria essa responsabilidade solidária. E a responsabilidade solidária do operador de dados traz um ponto muito importante de atenção aqui para quem estiver trabalhando no programa de adequação de um operador de dados. Isso mostra que o operador de dados também tem que conhecer muito bem a lei, porque ele não pode simplesmente chegar e falar que ele estava ali fazendo o tratamento de dados de acordo com o que era determinado pelo controlador de dados, porque se ele descumprir algum preceito da lei, ele vai ser responsabilizado assim como em igualdade com o controlador de dados. Então, é muito importante que a gente, como consultores de empresas que são operadoras de dados, tragam essa necessidade de que a empresa também conheça muito bem a LGPD para ela evitar, então, aí, algumas responsabilizações pelo uso indevido do dado pessoal ou uso em desacordo com a LGPD. E além dessa responsabilização solidária do operador, também existe a responsabilização solidária dos controladores que estiverem envolvidos no tratamento de dado pessoal, que aqui é mais ou menos a figura do co-controle, do qual a gente tratou num encontro específico sobre os agentes de tratamento de dados pessoais. Então, quando tiverem dois controladores de dados tratando os dados em conjunto, dividindo ali as decisões, decidindo em conjunto sobre as finalidades, a forma e o que será feito com aquele dado pessoal, não importa de onde veio ali, né, onde aconteceu aquele tratamento de dados que gerou um dano para o titular de dados. Ambos vão ser responsabilizados solidariamente. Então, novamente, o titular de dados não vai ter o encargo, a obrigação de procurar saber quem foi que gerou aquele dano a ele, né, quem fez aquele tratamento em desconformidade com a lei que lhe gerou um dano para buscar essa reparação. Ele vai poder buscar de qualquer um dos agentes ali envolvidos naquele tratamento de dados pessoal. E um ponto muito importante que causa muito impacto também, quando se fala de responsabilidade civil, é se a responsabilidade civil é subjetiva ou objetiva no quesito a tratamento de dados pessoais. Isso porque a responsabilidade subjetiva, o que significa? Que a pessoa, o titular de dados, vai precisar provar o dolo, que é a intenção do agente de tratamento, ou a negligência, a imprudência e imperícia do agente de tratamento no momento do tratamento de dados que gerou ali aquele dano para ele. E se a responsabilidade for objetiva, não precisa ser comprovada essa intenção do agente de tratamento. Precisa se comprovar apenas o dano e o nexo de causalidade ali entre o ato do agente de tratamento e o dano que foi causado ao titular de dados. Então, você precisa identificar muito bem qual é o tipo da responsabilidade para você saber o que você precisa provar, né? O que o titular de dados vai precisar provar ali quando ele ajuizar uma ação, ou você, como advogado, consultor ali da empresa,
você vai poder alegar quando você estiver se defendendo. E a LGPD não fala se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva. Então, segue-se a regra geral de que a responsabilidade será subjetiva. Isso porque, para a caracterização de responsabilidade civil objetiva, é necessário que a lei seja explícita, expressa nesse sentido. Então, não basta, né, que você subentenda. A lei tem que prever essa responsabilidade objetiva ali, quando da sua elaboração. Só que aqui a gente precisa ficar atento também a uma outra questão, que é a questão do Código de Defesa do Consumidor. Porque no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do serviço é objetiva. Então, em casos de incidente de segurança ou de responsabilização pelo tratamento de dados pessoais, quando ligados ao Código de Defesa do Consumidor, você tem que levar em consideração aí essa possibilidade de ser caracterizada a responsabilidade objetiva. Mas a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor está ligada ao risco do serviço ou do produto prestado pelo fornecedor. Então, é necessário que, para a caracterização de responsabilidade objetiva dentro da relação ali de proteção de dados, o tratamento de dados ele tem que estar intimamente ligado com a atividade final preponderante ali do fornecedor do produto ou do serviço. Se a atividade de tratamento de dados for só um apoio ou for só secundária ali em relação ao fornecimento do produto ou do serviço para o titular de dados como consumidor, então não pode haver essa caracterização da responsabilidade objetiva, se mantém a regra geral de responsabilidade subjetiva.